Bom, são 18 horas e 30 minutos em Campinas. Vamos falar, o Breno Beretta prometeu para hoje sobre as contas da Ponte Preta, as dívidas da Ponte Preta. Começa então com você, Breno, você e o Pedro Piscinato, falando a respeito daquilo que você foi lá na Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, para saber sobre as dívidas da Macaca. Bom, Batista, eu vou até recapitular, né, porque eu prometi aqui na Rádio Bandeirantes, desde quando aconteceu, porque a gente conversou, a gente estava entrevistando o presidente da Ponte, o Marco Antônio Eberlin, e ele até citou, olha, nunca ninguém veio aqui e as portas estão abertas, ninguém da imprensa no caso, para a gente mostrar as contas da Ponte Preta, desde quando essa atual gestão assumiu em 2022 até agora, 2025. Mas é claro, eles fizeram uma auditoria e eu fui até lá, faz uns 15 dias, tirei as dúvidas que eu tinha e preparei um resumo para trazer para o torcedor da Ponte Preta a situação atual financeira da Ponte. Porque vira e mexe, a gente conversa aqui sobre bloqueios, a gente conversa aqui sobre salários atrasados, mas o torcedor se pergunta por que a Ponte está nessa situação, por que a Ponte não consegue resolver essa situação. E é claro, tanto o presidente da Ponte, o Marco Eberlin, quanto a doutora Thalita Garcês, que é a advogada da Ponte Preta, eles me receberam lá, a gente ficou conversando quase 3 horas, mais ou menos. Eu não gravei. Por que eu não gravei? O presidente até pediu, ele falou, ó, eu vou te passar toda a situação da Ponte Preta, depois você tira as suas dúvidas e você coloca da maneira que você achar melhor. E é claro, posteriormente a gente grava uma entrevista, até porque não adianta eu dar uma entrevista para você sem você saber o que se passa e o que se passou na Ponte Preta nesses últimos anos. Um levantamento que a Ponte Preta fez. A Ponte fez, é claro, uma auditoria até para levantar todos os números e para chegar nessa situação. E daí eu vou colocar aqui parte do que eu acabei absorvendo, um resumo para o torcedor da Ponte Preta. Bom, o que foi passado para mim? Que a Ponte Preta, em 2022, quando eles assumiram essa atual gestão, por exemplo, logo de cara, ela deixou de receber 12 milhões de reais. 12 milhões de reais das vendas de 3 jogadores. Goleiro Ivan, o DG, bloqueio da metade, e o Felipe Amaral, que não entrou 50%. Por conta de compromissos que as antigas diretorias, no caso, né, já tinham assumido, e também por conta de bloqueios. Deixou de entrar no orçamento da Ponte em 2022, 12 milhões de reais. Hoje, tem valores bloqueados lá, que a Ponte Preta não consegue tirar esse dinheiro. Por que a Ponte Preta precisa desse dinheiro? Para cumprir com os compromissos de 2025. Mas tem alguns valores que estão bloqueados. O que está bloqueado hoje na Ponte Preta, por exemplo? O processo do Rio Grande, que o presidente já citou, 2 milhões de reais, ele citou em entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. A sucumbência dos advogados do Rio Grande, cerca de 8 milhões de reais. Tem a questão do Vanderlei Pereira, ex-presidente da Ponte Preta, que também cobra uma dívida da Ponte, bloqueado cerca de 1 milhão de reais. E daí as ações cíveis que estão gerando esses bloqueios é que, claro, estão sufocando a parte financeira da Ponte Preta nesse momento. E a Ponte não consegue mexer com as contas. Valor de dívida cível, mais de 100 milhões de reais. Nesse momento, responsável pelos bloqueios judiciais. A maior parte, depois que a Ponte fez essa auditoria, foram de bloqueios judiciais, né, por conta de dívidas cíveis do ano de 2015. Daqui a pouco eu vou falar a respeito desses anos passados da Ponte Preta. Eu, por exemplo, eu cobri a Ponte até 2013.
E a partir de 2015, tem várias dívidas, ano após ano, em relação a bloqueios. E já eu vou passar também. Agora, algo importante para se falar, que a Ponte Preta está buscando. Na área civil, a Ponte está tentando obter o regime centralizado de execuções, que é o RCE, que poderia fazer com que o clube pagasse um valor fixo para quitar o pagamento dessas ações judiciais e todas as ações seriam unificadas. Ou seja, dividiriam em um prazo X de anos e, em cima disso, definiria uma mensalidade para a Ponte pagar. E esse dinheiro seria destinado para os credores até chegar a um valor total. Qual a vantagem desse sistema, por exemplo? A Ponte ficaria livre de bloqueios e, na prática, teria os pagamentos diferentes, no caso, para tentar abater as dívidas. Tanto o regime centralizado de execuções, hoje a Ponte já tem na área trabalhista o PEPT, que é o Programa Especial de Pagamento Trabalhista. Na área do CNRD, a Ponte também já tem esse parcelamento e teria o parcelamento na área civil, que seria esse regime centralizado. Aí qual que é a diferença? Quem está nos acompanhando, o torcedor da Ponte Preta, pode se perguntar, né? Qual que é a diferença entre o regime centralizado e a recuperação judicial? Eu fui buscar essa situação, porque eu até questionei o presidente da Ponte, o Marco Eberlin. A Ponte busca recuperação judicial? Ele falou, não, a Ponte não busca e não vai buscar na minha gestão. O que a Ponte busca? Esse regime centralizado. Por quê, né? Porque a recuperação judicial, ela pode implicar, por exemplo, se a Ponte tiver algum problema e não pagar a recuperação judicial, pode implicar em falência. Essa é uma situação importante. E uma outra situação é uma mensalidade maior, seria uma mensalidade maior a recuperação judicial. Então esse regime centralizado de execuções seria muito mais importante para a Ponte, é o que a Ponte está tentando. Só em 2025, para se ter uma ideia, as contas da Ponte Preta estiveram bloqueadas por vários dias e ainda estão, né? Tanto é que a Ponte não consegue pagar os jogadores por conta disso, resultado de mais de 40 pedidos de penhora de credores e também de ex-dirigentes que são credores. A Ponte aguarda uma decisão final da Justiça para a instalação desse regime, né? Porque depende da Justiça. Tem times que já têm esse regime, e eu vou citar exemplos aqui. O Santos tem esse regime, o Corinthians tem esse regime. São situações para reorganizar a parte financeira da Ponte. Agora vem as ações cíveis. Tem grandes ações cíveis contra a Ponte Preta. Mais de 109 milhões de reais. Quais são as principais ações cíveis? Todo mundo sabe que o Sérgio Carnielli, ex-presidente da Ponte, hoje é o principal credor da Ponte Preta. Ele tem uma ação civil de mais de 73 milhões e 400 mil reais e uma outra ação civil de mais de 14 milhões 990 mil reais. São essas duas ações. A Ponte está tentando tirar 40%, alegando que desse total aí, 40% não seria devido para a Ponte Preta, mas está uma briga judicial. Então, portanto, a Ponte tem grandes ações cíveis contra ela. Para se ter uma ideia, ó, outras ações que a Ponte Preta tem. Luiz Carlos Nunes e Daniel Secom Guimarães, mais de 12 milhões de reais. Marcos Vinícius Sanches, mais de 10 milhões de reais. O Vanderlei Pereira, ex-presidente, está nessas ações mais de 1 milhão e 680 mil reais. E por aí vai, são grandes ações cíveis contra a Ponte Preta. Agora, em relação à responsabilidade de gestões, o que se passou na Ponte Preta, desde 2015, por exemplo, quem foram os presidentes? 2015, 16, 17, o Vanderlei Pereira.
2018 e 19, o José Armando Abdala. E 2020 e 21, o Tionzinho. Desses percentuais, 2015, 16 e 17. 2015, 78% da responsabilidade percentual em 2015. 2016, 2%. 2017, 12%. 2018, 0,01%. 2019, 2%. 2020, 0,01%. E 2021, 5%. Agora, se a gente for ver desses mais de 109 milhões de reais das dívidas cíveis, as ações, né, que a Ponte Preta tem contra ela, já em primeira e em segunda instância, a qualquer momento desses 109 milhões de reais, a ponte pode ser bloqueada, pode ter um bloqueio. Isso daí é óbvio que atrapalha muito a situação financeira da ponte. Por exemplo, a ponte tem 94 processos tramitando no CRD contra o clube nesse momento. E aí tem algumas situações, por exemplo, o Eduardo Batista é um dos maiores processos, está cobrando no ano de 2018 R$1.710.000 da Ponte Preta. Quem mais? Tem o Camilo, que passou na ponte em 2021. Está cobrando quase R$700.000 da ponte na justiça. São 698 mil e uns quebrados. O Roger está cobrando em 2 oportunidades. O Roger, treinador, ex-atacante, está cobrando em 2 oportunidades. Em 2020, ele está cobrando mais de R$500.000, 532 mil e uns quebrados. E está cobrando também em 2020, aqui está cobrando R$415.000 da Ponte Preta. O Vinícius Locatelli, 2021, tem um processo aqui de mais de R$220.000. Ou seja, o Chamusca está cobrando mais de R$450.000, passagem pela ponte em 2018. Inclusive deu entrevista esses dias na Rádio Bandeirantes, ele que comandou a equipe do Tombense, né? Ou seja, são muitas dívidas e bloqueios que a Ponte Preta tem ao longo desses anos. Bloqueios trabalhistas, por exemplo, Rodrigo da Costa, R$2.600.000. 5% das cotas da CBF desde 2022 estão indo para esse processo. E 5% das cotas da Federação Paulista desde 2023 também estão indo para esse processo. O estádio Moisés Lucarelli, que é o maior patrimônio que a Ponte Preta tem, patrimônio físico, em relação a dinheiro, está bloqueado hoje para o ex-presidente Sérgio Carnielli, em torno de 60 milhões de reais, bloqueado o maior patrimônio da Ponte Preta. E o estádio pode ir a leilão a qualquer momento. O Guarani já passou por esse tipo de situação. A ponte pode perder o estádio, que está bloqueado nesse momento para o ex-presidente Sérgio Carnielli, a qualquer momento. A gente não sabe quando que a justiça vai colocar o estádio a leilão. Eu vou explicar um pouquinho sobre CNRD, que é importante para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que está nos acompanhando. Câmara Nacional de Resolução e Disputas é aquela outra situação que a ponte paga mensalmente, até para voltar no assunto do PEPT e do CNRD bloqueados, né, recentemente. Ele é um órgão da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, que tem como objetivo resolver os conflitos relacionados ao futebol. Uma forma mais rápida, né, do que o judiciário comum para resolver esse tipo de problema. Foi criado em 2015 e a CNRD atua na resolução de questões como salários atrasados, como descumprimento de contratos, disputas sobre transferências e outras pendências. No dia 30 de agosto de 2024, a ponte estabeleceu um acordo para quitar a dívida desses 94 processos, que totalizam mais aí de 18 milhões de reais. Dá 18,9, quase 19 milhões de reais. E o que a CNRD decidiu? Que a ponte
poderia pagar a dívida total em 120 parcelas mediante o repasse de 5% dos valores brutos arrecadados de premiações, Copa do Brasil ou outras competições organizadas pela CBF, e o pagamento deve ocorrer até 10 dias depois do recebimento dessas premiações. E para acelerar a quitação de toda essa situação, o que a diretoria da Ponte fez? Assumiu parcelas semestrais de 300 mil, com vencimentos dia 30 de junho e também dia 30 de dezembro. E mensalidades, de acordo com a Justiça, começariam no valor de R$100 mil e depois valor corrigido para casa de R$185 mil. Ou seja, a Ponte tem que pagar o CNRD, tem que pagar o PEPT e está lutando pela outra situação do regime centralizado de execuções para tentar ter uma vida financeira tranquila, para tentar não ter mais bloqueios. E são esses grandes bloqueios que eu citei, e agora eu vou citar só mais algumas outras situações desse meu resumo para fechar, porque daqui a pouco o Pedro Piscinato, ele vai passar no site da Federação Paulista, a gente pesquisou e é algo público, o balanço da Ponte, a Ponte divulga o balanço. Todo início de ano divulga o balanço do ano passado. Não só a Ponte, os clubes paulistas todos, é público, tá no site da Federação Paulista de Futebol. Agora, outras situações que eu vou passar aqui, que foi passado para mim também, que a Ponte tem atualmente 195 processos ativos na Justiça do Trabalho, valor estimado e não liquidado de R$50.687.564,10. A CNRD, a Ponte possui 4 processos fora do plano coletivo, o valor estimado de R$1.500.000, um pouquinho mais do que isso. E entre bloqueios e valores já pagos de 2022 até 2025, nos processos que a Ponte está acompanhando nesse momento, e o escritório da doutora Thalita Garcês, a Ponte desembolsou R$15.853.841,96. O resumo do PEPT aqui, até 25 de junho de 2025, a Ponte pagou 20 parcelas equivalentes a R$2.671.952. E os bloqueios existentes anteriores, de 2 de 2023, fevereiro de 2023, né, de processos relacionados no PEPT, foram remetidos ao PEPT no importe de R$409.265. Agora o resumo de acordos de Jaguariúna, por exemplo, trabalhista. Em 2024, foram realizados 25 acordos, já quitados no valor de R$924.679,78, o encerramento de Jaguariúna. Agora o resumo de bloqueios trabalhistas. E eu tô terminando já. Final de 2022, da venda do DG para o Red Bull Bragantino, bloqueou R$2.867.112,98, ocasião que a Ponte pagou um acordo de R$935 mil e voltou para a Ponte R$1.932,112,98. Rodrigo da Costa, como eu disse agora há pouco, né? 5% das cotas da CBF desde 2022, 5% das cotas da Federação Paulista desde 2023, já depositado nos autos R$2.632.930,13. Bom, o que mais que tem aqui? Em relação ao plano coletivo do CNRD, até 25 de junho de 2025, a Ponte já pagou 10 parcelas equivalentes a R$2.050.000. Acordos CNRD anteriores entre 2022 e 2024
foram realizados 12 acordos no valor principal de R$2.060.000, um pouquinho mais, e mais R$126.000 de honorários referentes a processos no período 2018-2020, e em 2 deles tinham transferban, sendo em 2023 e outro em 2024. E aí, bloqueio civil da Ponte Preta. LG de Souza, o Léo Gamalho, da venda do DG ao Red Bull, bloqueou 280 mil e quitou o processo em 2022, referente a 2017. O Vanderlei Pereira, 10% da cota da CBF, contínuo, desde dezembro de 2023, com guias já juntadas no processo no valor de R$1.003.960,13, havia um bloqueio de R$942.309,50 e manteve R$85.664, sendo a diferença de R$739.660. Para o Artioli, no caso, no processo, aí cito o número do processo, mais R$116.985, referente a uma dívida de 2011 a 2019. Aí do Artioli, 855 mil, bloqueado do que era para liberar para a ponte, referente ao Vanderlei, uma dívida de 2019 a 2021. Finkball, R$172.399,40, bloqueios na conta em 2024, uma dívida referente a 2020. Cascone, 15% na cota da Federação Paulista, já bloqueado, R$368.323 em 2025, referente a uma dívida de R$422 mil de 2021 a 2023. E para fechar, Acesso Mais, R$730 mil em bloqueios de 2023, que foram convertidos em acordo para quitar uma dívida de R$864 mil, dívida referente a 2020. É claro que está aberto aqui para quem quiser falar, né? Referente a essas dívidas, quem participou de gestões também. Processos interpostos contra a Associação Atlética Ponte Preta. Para finalizar, e o Pedro já vai falar dos balanços da Ponte Preta. Trabalhista, 286 processos, mais de 54.600.000 reais. Tributário, 164 processos, mais de 134.756.000 reais. CNRD, 93 processos, mais de 18.900.000 reais. Civil, mais de 123 processos, 218.607.000 reais. E multo, 4 milhões de reais. Um total global, a dívida da ponte, de mais de 430.864.932 reais e 31 centavos. Esse é o resumo de tudo que eu ouvi, de tudo que me passaram, que eu estive lá, pesquisei e também fui atrás de outras informações. E agora o Pedro Piscinato vai passar um pouquinho a respeito das contas da Ponte Preta, dos balanços, que são públicos, estão no site da Federação Paulista. E o Pedro vai passar de 2022, 2023 e 2024. Pedro. Isso aí, Breno. Como você bem disse, esses balanços são públicos, estão no site da Federação Paulista, e eu consegui aqui achar o mais antigo, o balanço mais antigo que eu achei foi do ano de 2018. Só para explicar, contextualizar, esse balanço foi publicado no começo de março de 2020, mas o balanço de 2020 ele é referente aos 2 anos anteriores, então 18 e 19. Por exemplo, o balanço de 2025 vai sair em março de 2026 e vai estar presente os anos de 2024 e 25. Então, o registro mais antigo aqui que eu encontrei foi de 2018. Balanços patrimoniais da Ponte Pretas, que são registrados no dia 31 de dezembro de 2018, ativos do clube, contas circulantes.
1.914.828. Não circulantes, 236.038.643 reais, isso de ativos. De passivos circulantes em 2018, 20.763.030 reais. Não circulante, 135.262.495 e de patrimônio líquido, 81.927.945. E aí as receitas operacionais do ano de 2018, um total de 41.016.789. E aí dentro desse balanço, dentro dessas receitas operacionais, tá aí o gasto com profissional, com administrativo do estádio, do Jardim das Paineiras. Aqui nesse balanço aparece administrativo amador, um total de 41 milhões, e as despesas um total de 47 milhões, ou seja, um déficit aí da Ponte Preta de 5.999.000, quase 6 milhões. No ano de 2019, o ativo circulante da Ponte Preta de 1.405.119, não circulante 233.608.218 e de passivo não circulante 21.759, não circulante 143.145 e de patrimônio líquido 70.108.63, isso no ano de 2019. E as receitas operacionais do ano de 2019, um total de 36.884.516. Mais uma vez, igual do ano anterior, está incluso aí gastos com profissionais, administrativo do estádio, do clube das Paineiras, administrativo amador, e nas despesas operacionais 47.963.205, um déficit de 11.088.689. E aí a gente vai para o ano de 2020, o ativo circulante da Ponte Preta 957.715. E isso de ativo circulante. De passivo circulante no ano de 2020, 27.481.535. E aí as despesas operacionais do ano de 2020, uma receita de 37.115.743 e despesas 46.904.396, mais um déficit aí de 9.788.653. As mesmas contas que entram nas receitas, que entram como receita da Ponte Preta, também entram como despesas. Por exemplo, os gastos que tem no administrativo do estádio, do Jardim das Paineiras, do Jardim Olina, do Euro, enfim. Partindo para o ano de 2021, ativo circulante da Ponte Preta, 893.000, passivo circulante, 31.898.686, não circulante, 155.752. E aí vamos para os gastos aí, para as despesas, o balanço, na verdade, do ano de 2021, uma receita de 28.647.188 e despesas 46.071.77, mais um déficit aí de 17.423.889. Em 2022, o ativo circulante foi de 1.033.000, o passivo circulante foi de 38.269.000, o não circulante 151.203.384. E aí o balanço do ano de 2022, uma receita de 44.847.100 reais. Despesas operacionais 49.377.891, mais um déficit de 4.530. E aí a gente chega no ano de 2022,
o primeiro ano que a ponte... Não, 2023, na verdade. Daqui a pouco eu vou trazer o balanço de 2023. No balanço de 2022, um ativo circulante de 1.033.466, não circulante 248.444.844. De passivos não circulantes, primeiramente, 38.269.611, não circulante 151.203.384. E aí o balanço do ano de 2022, uma receita de 44.847, despesas, não, de 2022 eu já trouxe, na verdade 2023. Uma receita de 32.375.229, uma despesa de 47.543.937, um déficit de 15.168.708. E aí o balanço de 2024 é o último registro que tem. Como eu disse no início, o balanço do ano de 2025 vai ser publicado apenas em março de 2026. E aí em 2024 a Ponte Preta teve um ativo circulante de 17.357.068, não circulante 235.420.963. De passivos circulante 47.812.870, não circulante 172.152.029 e de patrimônio líquido 32.813.131. E aí o balanço do ano de 2024, uma receita de 79.690.790 do ano passado, isso. Teve uma despesa de 50.521.953, e aí no balanço de 2024 aparece pela primeira vez como despesas da Ponte Preta, o plano de contingência, o PEPT e o CNRD. Como o Breno Beretta trouxe, a Ponte Preta gastou aí 22 milhões, teve 22 milhões com esses gastos e fechou o ano de 2024, o último balanço aí da Ponte Preta, com superávit pela primeira vez desde 2018 de 7 milhões. Breno. Bom, o Batista, a gente trouxe aqui vários números. Fica até às vezes um negócio chato, né? Falar tanto de números, de contas, mas é importante o torcedor ter os números da Ponte Preta nesses últimos anos para saber o que aconteceu com a Ponte Preta, a saúde financeira nesses últimos anos. E é claro, projetar o que pode acontecer daqui para frente. A situação da ponte é essa. A ponte está tentando caminhar e está tentando parcelar suas dívidas. A questão de bloqueios, que a gente já falou várias vezes aqui, que estão impedindo a ponte de tirar o dinheiro que tem guardado para cumprir com os compromissos. Inclusive, a gente citou há alguns dias, né, dos 790 mil reais que a ponte conseguiu uma liminar para pagar parcelas do PEPT e também do CNRD. Muita gente, a gente no dia a dia não tem tempo de explicar o que é PEPT, o que é CNRD, e se a ponte não paga esse tipo de situação e é bloqueada, como foi, como tem sido quase que todo mês, é muito difícil da ponte caminhar. Ou seja, a ponte tem que justamente tentar esse tipo de acordo, tentar esse tipo de situação e para o ouvinte saber o que aconteceu no passado, que agora é reflexo no presente e pode ser reflexo no futuro também. 19